Contato agora com a redação da Tribuna de Limeira, onde já está posicionado o jornalista Antônio Cláudio Bonturim, que vem trazendo um tema interessante hoje aqui no nosso programa. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Farol. Grande abraço, Beto, um grande abraço a todos que nos acompanham. Segunda-feira, né, iniciando a semana. Nós, palmeirenses, tristes, evidentemente, né, por não ter conseguido a conquista do tão sonhado título mundial, vai ficar para a próxima. Mas eu acho que o comentário que eu vou fazer é pertinente, lembrando muito daquela frase do Nelson Rodrigues, né, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950 no Maracanã para o Uruguai, e os brasileiros todos se colocaram numa ação inferior, que ele chamou de complexo de vira-latas. Na realidade, o que eu pretendo falar é justamente ao contrário desse complexo de vira-latas, porque, infelizmente, a gente percebe que a diferença é muito grande entre um time europeu e um time brasileiro. Hoje, dificilmente, qualquer time no Brasil não ganharia um campeonato mundial, a não ser por uma sorte muito grande, por um daqueles eventos que só acontece a cada 100 anos, porque a diferença técnica, a diferença é muito grande, a diferença de organização, a diferença de time, de equipe, de elenco principalmente. O Palmeiras jogou de igual para durante praticamente todo o tempo em que o time era o time titular. Com a saída de alguns jogadores titulares, houve uma queda, não se sustentou aquela força do time titular. O Chelsea, muito pelo contrário, foi substituindo, foi tirando jogadores considerados titulares, como o Lukaku, por exemplo, e entre outros, e foi substituindo por jogadores jovens, por jogadores, alguns mais experientes, e que deu um resultado mais, né? Que deu um resultado esperado técnico. Embora, vamos dizer que aquele último pênalti marcado lá, o que o pessoal chama de pênalti protocolar, né? Já aconteceu em muitas partidas, muitos árbitros apitaram, muitos árbitros não apitaram, então acredito que o árbitro de campo não apitando, o VAR não precisaria ter chamado. Mas enfim, na realidade, nós precisamos diminuir essa diferença que nós temos hoje. O Palmeiras é considerado o melhor time da América porque venceu a Libertadores. O ano passado ele estava no ranking da IFFS, né, um instituto de estatísticas de futebol da Alemanha, como o melhor time do mundo. Então, é difícil você entender essa diferença fora de campo, mas quando entra em campo você percebe que tem uma diferença muito grande realmente. Agora é torcer para a Libertadores deste ano, né, para uma próxima etapa. E pensando que nós temos que trabalhar nos equipes de futebol como empresas, como são na Europa, como é na Inglaterra. O time de lá pertence a um investidor oriental, né? A um investidor russo, se eu não me engano, russo ou ucraniano. Então, aqui a gente está com essa história agora da SAF, né? Que é a Sociedade Anônima de Futebol, mas que tem uma diferença muito grande com o pessoal, com a Europa. A SAF, ela pega só o futebol e o clube continua como clube. Então é difícil você separar o clube do futebol, investir no futebol e deixar o clube de lado, como está acontecendo no Cruzeiro e no Botafogo atualmente.
Nós precisamos entrar nessa fase de time-empresa para que a gente possa, além de um time titular bom, montar um elenco à altura, que você substitua os jogadores e, ao substituir, você não sinta diferença. No caso do Palmeiras, como aquele elenco que o Luxemburgo tinha nas mãos em 93, 94, 95, né? Que ele trocava, tirava um, colocava outro, o time continuava a mesma coisa. Então é isso, Beto. A tristeza de nós palmeirenses não pode deixar de nos fazer refletir essa condição. A condição que existe uma diferença e que essa diferença foi mostrada dentro de campo. Mas bom, como você não vai participar da segunda esportiva, até pedir para o Zé Antônio Sinas para a gente discutir isso mais a miúde na segunda esportiva, mas vale a pena também te colocar a minha opinião. O Palmeiras, nos últimos títulos, né, ele enfrentou adversários, aliás, teve alguns compromissos onde os adversários estariam teoricamente mais fortes. Contra o Santos, na Libertadores do ano passado, o Santos tinha um time muito inferior e mesmo assim o Palmeiras ganhou no finalzinho, na prorrogação, aliás, no finalzinho do jogo. Depois enfrentou o Atlético Mineiro, que tinha um time superior, acabou vencendo o Atlético e se classificou para as finais também da Libertadores. Na final da Libertadores pegou um Flamengo que estava meio, não em boa fase, mas acabou vencendo também pelo placar mínimo nos acréscimos. Eu acho que tudo podia acontecer no jogo contra o Chelsea. Eu não vi, claro, sinceramente, assim, uma supremacia absurda do Chelsea em cima do Palmeiras. O que, vou te contar, o que me animou até um pouco mais em relação à Copa do Mundo. Esse ano aqui teremos Copa do Mundo lá no Catar. O Brasil não vai enfrentar as potências europeias, o que é de se lamentar, mas eu acho que ainda o futebol brasileiro ainda tem individualmente valores que podem fazer a diferença nesses grandes jogos. O que o Palmeiras não teve, infelizmente, gosta de jogar pelos contra-ataques. O Dudu não estava inspirado, foi muito bem marcado, mas eu esperava uma supremacia, inclusive que o Chelsea apresentasse um futebol um pouco mais criativo. Para mim, time que só fez chuveirinho o jogo inteiro, apostando nas bolas altas na grande área do Palmeiras, por sinal se defendeu muito bem. Mas eu vi assim, um jogo muito igual, viu, Cláudio? Acho que realmente o jogo foi defendido, foi decidido por detalhes, mas por isso eu endosso aí a torcida palmeirense. Lógico, ninguém comemora segundo lugar, mas de ter dito que o Palmeiras fez bonito nessa decisão. Sim, houve realmente uma igualdade, como eu disse, em campo, durante o período em que os atletas titulares estavam jogando. Depois que o Tuchel fez as substituições, mas na prorrogação, o time do Chelsea mudou. Com o Lukaku saindo, as bolas aéreas param e eles jogaram no Palmeiras pelo chutão só. Então no chutão a gente sabe que não funciona, faltou bola no chão. Mas eu ainda vejo que os times europeus estão, infelizmente, ou felizmente para eles, né, muito acima dos times aqui da América Latina. Vai ser difícil um time brasileiro, um time argentino, uruguaio, chileno, de um time europeu, se não mudar definitivamente a proposta. Vamos ver agora os resultados e ver o que vai acontecer. Eu acredito que do jeito que como o Palmeiras jogou, como você disse, de igual para igual, volto a repetir, eu também senti isso até o momento do time titular. Mas com as substituições realmente a coisa mudou completamente. E olha que as mudanças foram interessantes com jogadores considerados também de alto nível. Mas infelizmente os grandes jogadores de alto nível do Brasil, eles estão indo muito cedo para a Europa, né? Para a Europa, para outros países. E é o que vai acabar acontecendo. O Danilo, por exemplo, do Palmeiras, já deve estar na mira de alguns clubes europeus. Isso não vai ter como segurar. E provavelmente até o técnico também esteja na mira, mas eu acredito que o Abel, por exemplo, só vai querer deixar o Palmeiras
no momento em que ele conquistar esse título, porque parece que está arraigado nele essa obsessão, assim como na torcida e no Clube Sociedade Esportiva do Palmeiras. De fato, você tem razão. Não? Quando olha para o banco de reservas, qualquer reserva do Chelsea é titular em suas respectivas seleções ou briga por uma vaga entre os titulares. Cláudio, para a gente fechar, você deve ter acompanhado também a notícia do nosso companheiro José Antônio Encinas de que os servidores da educação estão em frente ao edifício Prada. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Eu passei por lá de manhã, a hora que eu vim para cá, né? E já estava um grande movimento. E vamos ver o resultado, porque a prefeitura ela chegou num ponto de oferecer até o que praticamente eles estavam pedindo, né? Mas ainda falta alguns detalhes. Vamos ver quanto tempo o funcionalismo, os funcionários aguentam essa paralisação, né? Os da saúde e da educação estão proibidos por medida judicial, né, por liminar, de não poderem parar, mas o movimento continua e a gente vai ver quem tem mais poder de negociação, poder de fogo nessa disputa. Né? Eu não acho que os funcionários efetivos, né, os de carreira, estão de fato com razão, porque já não tem aumento há vários anos. A inflação está muito alta, todos nós estamos sentindo isso. E vamos ver, a depender das conversações que vão continuar, né? Eu acredito que o impasse não deva se prorrogar por muito tempo. Mas é aquela história, né? De repente, de um dia vai para 2, para 3, aí vamos ver quem vai sentir mais as consequências. E, nesse caso, quem sentir mais as consequências é o que vai abrir mão primeiro. Perfeito, Cláudio. Amanhã nos reencontramos aqui no Farol de Limeira. Por enquanto, tenha uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E até lá, Cláudio. Um abraço. Grande abraço, uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã.